Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 29. Livro de Gênesis, capítulo 29, amém? Que diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por este momento diante da tua presença, Pai. Te agradecemos por estar na tua casa, por estar em meio aos irmãos, por estarmos aqui unidos nessa noite, Pai, em adoração, em entrega, em exaltação a ti, Senhor. Te agradecemos por tudo que tu já tens ministrado no nosso coração e te pedimos, ó Deus, continua conosco, ministrando a nossa vida, o nosso coração, nos ensinando, Pai, a tua vontade, nos mostrando, Senhor, o caminho que nós devemos seguir. Revela a nós, ó Deus, a tua vontade, a tua verdade, a tua palavra, Pai. Nós, Senhor, abrimos o nosso coração a ti e queremos nessa noite, Senhor, acolher com mansidão, com humildade, Pai, a tua palavra. Que o nosso coração, ele esteja, Senhor, como uma terra fértil para receber a tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nessa noite, então, nós vamos meditar nesse texto de Gênesis 29 e também no texto de Gênesis capítulo 30, amém? Você que está junto conosco no desafio de ler a Bíblia, né? Nós estamos nesse desafio de ler toda a Bíblia durante esse ano. Se você está cumprindo com o desafio, você já passou por esses textos e você já deve então estar familiarizado com eles, amém? E quando eu passei por esses textos, o Senhor, ele ministrou algo ao meu coração. E esse é o ano da frutificação, amém? Ano de 2021 será para nós o ano da frutificação, em nome de Jesus. E quando eu passei por esses textos, o Senhor, ele ministrou ao meu coração atitudes que nos impedem de frutificar, amém? Então nessa noite o tema dessa mensagem é atitudes que nos impedem de frutificar, amém? E aqui em Gênesis 29, 31 nós lemos que o Senhor, vendo que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Ou seja, nós lemos aqui que o Senhor fez de Lia uma mulher fecunda, ao passo que Raquel, ela era estéril, amém? E nós temos aprendido já, né? Na semana passada o pastor ministrou aqui sobre frutificação, sobre João 15, e usou também outros textos, né, que falavam de sermos frutíferos. E em todos esses textos nós aprendemos e podemos perceber ali que de fato quem nos faz frutíferos, quem nos faz fecundos é o Senhor, amém? E nessa noite nós vamos meditar sobre a história de Lia e Raquel. Essas duas mulheres, elas eram irmãs e elas eram as esposas de Jacó, amém? Eram duas mulheres então que eram irmãs e elas eram casadas com o mesmo homem, elas eram as esposas de Jacó. Uma esposa então, que se chamava Lia, o Senhor fez dela uma mulher fecunda. E a outra esposa, que se chamava Raquel, ela era estéril, ela não gerava filhos, amém? Agora vamos ler o capítulo 30 a partir do versículo 1, que diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Versículo 2: então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? E respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu.
Versículo 5: Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamarei Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Amém? Então aqui nós vemos, um pouquinho da história dessas mulheres. E aqui nós estamos lendo que Raquel, quando ela percebeu que ela não gerava filhos, ela teve ciúmes da sua irmã. Amém? Quando Raquel ela percebe isso, e quando nós lemos aqui essa parte da história, a irmã dela, Lia, já tinha 4 filhos. Então uma das esposas de Jacó já tinha 4 filhos, e a outra ela não tinha ainda conseguido gerar nenhum filho. O que aconteceu então? Raquel, ela começa a se comparar com a sua irmã. E é por isso que ela sentiu ciúmes. Na verdade, o ciúmes entrou devido à comparação. Porque quando Raquel ela olha para sua irmã, ela percebe não simplesmente que ela não gera, mas ela percebe que a sua irmã gera. E essa comparação, ela fez com que o ciúmes entrasse no coração de Raquel. Geralmente nós usamos a comparação de uma forma negativa. A comparação em si não é de todo má, mas geralmente nós usamos ela de uma forma negativa. Nós olhamos para o outro e pensamos: ele tem o que eu não tenho, ele pode o que eu não posso, ele faz o que eu não faço. E é esse tipo de comparação negativa, ela acaba gerando ciúmes no nosso coração, quando dessa forma nós nos comparamos. E aqui nós estamos vendo então que Raquel, ela realmente tinha um problema. Qual era o problema? Ela não gerava filhos. Mas esse era o único problema de Raquel e o real problema que ela tinha. Mas na cabeça de Raquel, por causa das comparações, ela achava que ela tinha ainda um problema maior. Ela achava que o problema dela não era simplesmente não gerar, mas o problema dela era que Lia estava gerando. Mas na verdade isso não era um problema para Raquel. O fato de Lia ter filhos não precisava ser um problema para Raquel. O fato de Lia ser uma mulher frutífera, uma mulher fecunda, não precisava ser um problema, porque não iria atrapalhar Raquel dela ser fecunda. Então não era um problema. Mas na verdade, quando nós começamos com essa história de comparação, quando nós começamos a nos comparar uns com os outros dessa forma negativa, nós achamos que nós temos problemas que na verdade nós não temos. Nós começamos a criar na nossa mente problemas que não existem. Muitas vezes o inimigo ele começa a nos enganar e a lançar dardos na nossa mente, no nosso coração, e nós começamos a achar que nós temos um problema que na verdade nós não temos e não é real. E eu entendo que a comparação, ela nos faz perder o foco. Por que a comparação nos faz perder o foco? Porque Raquel, de fato, ela tinha um problema, ela era estéril. Quem podia resolver o problema de Raquel? Somente Deus? Sim ou não? Quem é que resolve o problema de esterilidade? Somente Deus. Então Raquel, ela precisava focar no seu problema. Ela precisava focar naquilo que ela precisava resolver, naquilo que ela precisava solucionar. Mas a gente percebe quando a gente vai lendo a história dela que ela não estava focada nisso, ela estava focada na verdade naquilo que a sua irmã estava fazendo. Ela perde tempo e ela gasta energia com ciúmes e inveja da sua irmã que estava gerando, que estava frutificando.
Ao invés de olhar para a sua própria vida e pensar: por que que eu não estou gerando? Qual é o problema comigo? Por que que eu não estou dando fruto? Esse era o posicionamento que ela deveria ter tomado. E esse deve ser o posicionamento que nós precisamos tomar quando nós estamos enfrentando dificuldade. Dificuldade para fluir no nosso chamado, dificuldade de frutificar, dificuldade de nos firmar no caminho de Deus e no propósito, no projeto que Deus tem para a nossa vida. O que nós precisamos é nos colocar na presença de Deus e alinhar junto com Deus aquilo que tem que ser alinhado na nossa vida. É junto com Ele que nós precisamos solucionar os nossos problemas. É diante dEle que nós precisamos derramar o nosso coração, pedir ajuda, pedir socorro e pedir uma direção. Pedir para que Ele nos mostre o que tem de errado, o que nós precisamos arrumar, o que eu preciso acertar, em que área eu preciso ser transformada. Deus, o que Tu queres tratar comigo? É assim que nós devemos nos posicionar. Mas Raquel, ela se posiciona de uma forma errada. E ela começa a sentir ciúmes da sua irmã. E aqui no versículo 1 ainda, nós lemos assim, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Olha o que Raquel ela está fazendo. Raquel, quando o ciúmes entra no coração dela e ela está com ciúmes da sua irmã, o que ela faz? Ela pressiona Jacó. Ela tenta responsabilizar Jacó pela sua infertilidade. E ela diz para Jacó: Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Perceba que de alguma forma ela está tentando responsabilizá-lo pela sua infertilidade. De uma maneira bem sutil, Raquel ela está acusando Jacó de dar uma preferência para Lia. E de então estar gerando filhos com Lia e não estar gerando filhos com ela. Mas na verdade isso só existia na cabeça de Raquel. Sabe por quê? Porque quando o inimigo ele começa a lançar dardos no nosso coração, nós começamos a achar que existe coisa onde na verdade não existe. O inimigo ele lança dardos de inveja, de ciúmes, e isso vem para nos machucar, isso vem para dividir a igreja. E quando esse dardo ele entra no nosso coração, nós começamos a achar que o nosso irmão ele está fluindo porque de alguma maneira ele está tendo algum tipo de preferência, de predileção. Nós começamos a achar que alguém está frutificando é porque ele está tendo uma oportunidade que eu não tive. A pessoa ela tá frutificando, ela está fluindo, ela está sendo bênção, ela está sendo usada por Deus porque ela recebeu uma oportunidade, ela recebeu então uma preferência que não deram a mim. E na verdade, isso são coisas que o inimigo lança para nos machucar e para nos dividir como igreja. Isso não existia para Jacó, sabe por quê? Porque a Bíblia ela é bem clara quando ela fala que Raquel, ela era a preferida de Jacó. Raquel, ela era a amada de Jacó. Então eu te pergunto, se ela era muito mais amada do que Lia, se Jacó, ele amava muito mais ela, se fosse para dar preferência, para quem seria a preferência? Para aquela que é mais amada, com certeza. Mas isso não existia. Mas na cabeça de Raquel, que estava agora com ciúmes, com inveja, se comparando, ela achou que isso existia. E ela está agora pressionando Jacó pelo fato de não gerar filhos. E muitas vezes nós tentamos responsabilizar alguém pela nossa infertilidade. Eu quero nessa noite que nós possamos comparar a família de Jacó com a família de Deus.
O que estava acontecendo com a família de Jacó dentro da sua casa é o que muitas vezes, infelizmente, acontece com a família de Deus. É o que muitas vezes acontece dentro da casa de Deus. Quando nós nos incomodamos com alguém que está frutificando, quando nós achamos que a frutificação do outro é um empecilho para nós frutificarmos, quando os ciúmes, a inveja entra no nosso coração, porque o inimigo começa a lançar os seus dardos de engano, e muitas vezes nós tentamos responsabilizar alguém pelo fato de nós não estarmos frutificando. Foi o que Raquel tentou fazer. Ela tentou responsabilizar Jacó. E eu entendo que é muito mais fácil nós responsabilizarmos alguém do que nós assumirmos que nós temos um problema. É muito mais fácil responsabilizar o líder, é muito mais fácil responsabilizar o pastor, é muito mais fácil responsabilizar o ministério, a igreja, é muito mais fácil responsabilizar o nosso irmão. Mas é muito difícil nós assumirmos que nós temos um problema que tem que ser tratado. É muito difícil nós assumirmos que de fato nós estamos inférteis porque algo tem que ser tratado na nossa vida. Mas é um tempo em que o Senhor, Ele quer de fato fazer de nós homens e mulheres frutíferos na sua presença. Esse é o ano da frutificação. Então nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos impede de frutificar. E nessa noite eu quero te falar de 3 atitudes que nos impedem de frutificar. A primeira delas é a comparação. A segunda delas é os ciúmes. E a terceira é a competição. Comparação, ciúmes e competição nos impedem de frutificar. Por isso o Senhor, Ele quer tratar essas coisas na nossa vida. O Senhor quer purificar a nossa mente. O Senhor quer purificar o nosso coração. O Senhor, Ele quer transformar a nossa vida. O Senhor, Ele quer trabalhar na nossa vida, no nosso coração, para que de fato esse ano seja o ano da frutificação. Então nós precisamos parar com a comparação. Nós não podemos deixar os ciúmes entrar no nosso coração, a inveja. Isso não pode estar no nosso meio, isso nos divide. Geralmente quando uma pessoa ela sente ciúmes ou ela sente inveja, é porque em algum momento ela se sentiu desprezada ou ela se sentiu inferior a alguém. E isso gera ciúmes no nosso coração. Quando em algum momento dessa caminhada nós achamos que nós estamos sendo desprezados, que em alguma situação nós somos deixados de lado, quando nós achamos que nós estamos então numa posição inferior à do nosso irmão, isso gera ciúmes e inveja no nosso coração. E o inimigo usa isso para nos machucar, para nos maltratar. E Raquel, ela estava nessa situação. E ela quer agora desesperadamente responsabilizar alguém, ao invés de olhar para si mesma. Não perca tempo tentando responsabilizar alguém. Não perca tempo e não gaste energia com ciúmes ou inveja de alguém. Assuma as suas responsabilidades. Assuma que você tem um problema que precisa ser tratado. Assuma que existem coisas na sua vida que precisam ser ajustadas com a palavra de Deus. E é somente quando nós assumimos isso que o Senhor, Ele pode nos tratar e que nós vamos poder avançar no projeto e no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender que existem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, amém? Depois disso, depois que Raquel ela fala com Jacó e ela tenta de alguma forma responsabilizar ele, e ele traz ela para a realidade dizendo: Raquel, acaso estou eu no lugar de Deus?
Raquel, eu não estou no lugar de Deus, porque foi o próprio Deus que te impediu de frutificar, e eu não estou no lugar dele, eu não posso resolver o teu problema. E Raquel, então, naquele momento, ela tenta criar uma estratégia para dar um fruto. Ela tenta criar uma estratégia para gerar, sendo que Jacó já falou para ela qual era o caminho. Jacó disse para ela: eu estou no lugar de Deus que te fez infértil. Ou seja, ele está dizendo para ela: resolve com Deus, Raquel. Mas sabe o que Raquel faz? Ao invés de ir para a presença de Deus e resolver isso com Deus, ela cria uma estratégia para ter um filho. E ela diz assim: então, Jacó, eu vou te dar a minha serva, e através da minha serva tu vai gerar um filho, e eu vou ter então filhos ao meu colo. Esses filhos da serva serão como os meus filhos. E ela entrega a sua serva para o seu marido, e a serva tem um filho. Raquel chama a criança de Dan, ela coloca o nome da criança. Não satisfeita, ela entrega novamente a sua serva ao seu marido, e a serva gera outro filho. E agora ela chama a criança de Naftali. Raquel dá esse nome para a criança. Leia o versículo 8 comigo. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer, e chamou-lhe, pois, Naftali. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha a declaração de Raquel: com grandes lutas eu tenho lutado, eu tenho competido contra a minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Naftali significa a minha luta. E é por isso que Raquel, ela chama aquele menino de Naftali, porque Naftali, ele representa ali a luta de Raquel por ter um filho, a luta de Raquel contra a sua irmã, e na cabeça dela ainda Naftali representa que ela está prevalecendo contra a sua irmã. Mas de fato ela não está. Raquel, ela está totalmente equivocada e enganada. A sua irmã já tinha 4 filhos. Agora, através da serva, ela tem 2. Quem é que está prevalecendo? É Raquel? Raquel ainda nem gerou, ela gerou somente através da serva. Foi a serva que teve o filho, não foi ela. E a sua irmã já gerou 4 filhos. Mas na cabeça dela está dizendo: eu estou prevalecendo contra ela. Quantas vezes nós nos enganamos, nos equivocamos e achamos que Deus está em situações que às vezes Ele nem está. Muitas vezes nós estamos agindo na nossa força, nós estamos agindo na carnalidade, e nós estamos declarando que o Senhor é conosco. Muitas vezes, infelizmente, nós estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, e estamos ainda declarando que o Senhor é conosco, que o Senhor está fazendo de nós pessoas vitoriosas, que nós estamos prevalecendo. Raquel está totalmente equivocada. E como que essa criança se chama Naftali, a minha luta? Uma luta contra a própria irmã, será que é uma luta legítima? Será que é uma luta de Deus? A luta de Raquel é contra a sua própria irmã. E isso não pode ser algo de Deus. Quem é o nosso Naftali? Qual é a nossa luta? Contra quem nós estamos lutando? Irmãos, nessa cultura que essas mulheres viviam, gerar filhos, quando uma mulher ela dava filhos ao seu marido, quando ela gerava filhos, esses filhos eles seriam para a honra do marido,
Esses filhos seriam para que o nome do marido não fosse apagado de sobre a face da terra. Esse era o principal objetivo de gerar filhos, era o propósito, era fazer o nome do marido conhecido, era fazer o nome do marido honrado. Quanto mais um homem tinha filhos, mais esse homem ele seria honrado, ele seria respeitado, ele seria temido na face da terra. Então existia um propósito específico em gerar filhos, e o propósito era, no caso delas, honrar o nome de Jacó. O dar filhos a Jacó era que o nome de Jacó não seja arriscado ou apagado da face da terra, mas que Jacó tenha uma geração, que Jacó tenha uma descendência, que Jacó seja conhecido e poderoso na face da terra. Esse era o propósito. Mas eu te pergunto, pelo que nós estamos lendo aqui, será que Raquel estava no propósito certo? Será que a intenção no coração de Raquel era de gerar um filho para que Jacó fosse honrado? Era de gerar um filho para que Jacó tivesse uma descendência? Quando nós lemos aqui, fica muito claro que essa não era a intenção do coração de Raquel. Quando nós lemos o versículo 8, onde ela diz: com grande luta eu tenho lutado e competido contra minha irmã, e logrei prevalecer. Nós estamos vendo aqui que o desejo do coração de Raquel, a intenção do coração de Raquel, não é honrar Jacó. A intenção no coração de Raquel é mostrar para Lia que ela pode gerar um filho. A intenção real no coração dela é esfregar na cara da Lia um filho, não é honrar o nome de Jacó. O que Raquel não percebe é que ao desprezar Lia e os seus filhos, ela está desprezando a sua própria família. O que Raquel não percebe é que ela está lutando contra Lia e também contra a sua família. O que Raquel não está entendendo é que os filhos de Lia honram o nome de Jacó, e ela deveria se alegrar por isso. Deveria ser um motivo de alegria para Raquel, embora ela desejasse, ansiasse por um filho. Isso é outra coisa. Mas deveria ser um motivo de alegria para ela o fato de Lia ter filhos e estar honrando o nome de Jacó. Nós aprendemos na semana passada aqui em João 15, 8, o pastor ministrou que os nossos frutos, eles glorificam o nome de Deus. Você entende aqui a comparação? Assim como os frutos, os filhos de Lia e Raquel iriam honrar e exaltar o nome de Jacó, os nossos frutos, a nossa fertilidade, a nossa frutificação irá honrar, exaltar e glorificar o nome de Deus. É por isso que nós frutificamos. Essa tem que ser a intenção no nosso coração quando nós pensarmos em dar frutos. É a glória de Deus, é a honra para Deus. Não pode ter nenhum outro motivo, não pode haver nenhuma outra intenção no nosso coração quando se fala de dar frutos. Não é para fazer o meu nome conhecido, não é honra para mim, é honra para o Senhor, é para fazer o nome do Senhor conhecido. Ser frutífero não é para mostrar para o irmão, ser frutífero não é para se achar melhor do que ninguém, ser frutífero é para a glória de Deus. Raquel estava equivocada, e por isso ela estava competindo com a sua irmã, competindo com a sua própria irmã. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para competir. Nós não estamos aqui para competir.
Nós estamos aqui como a família de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. E todos nós juntos, unidos, nós formamos o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que o corpo de Cristo, ele é um corpo perfeito, alinhado, ajustado. Então nós não podemos andar divididos. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos aprender a trabalhar juntos no reino de Deus, para que o nome de Deus se faça conhecido na terra, para que o nome de Deus seja exaltado na terra. Não pode haver comparação, não pode haver ciúmes, não pode haver competição. Essas coisas têm que cair por terra em nome de Jesus. E nós precisamos andar em comunhão, em unidade, para a glória e para a honra de Deus. Porque nós temos um único objetivo: exaltar o nome dEle. Se não for esse o nosso objetivo, se não for isso o que arde e queima no nosso coração, nós estamos equivocados. E nós precisamos refletir a respeito da nossa vida cristã e da nossa caminhada de fé. Porque a intenção é glorificar o nome de Deus. Eu quero ler com você Tiago 3,16. Pode colocar aqui para mim, por favor, Tiago 3,16. E nós vamos depois continuar em Gênesis, ainda no capítulo 30. Tiago 3,16. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Pois onde existe inveja e rivalidade, pode voltar, estou só repetindo. Inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Obrigada. Aonde há inveja, aonde há competição, aonde tem rivalidade, ali há confusão. Ali há coisas más. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Por isso nós não podemos andar em confusão. Mas a inveja e a competição, elas trazem confusão no meio da igreja. Sentimento faccioso. Facção é um grupinho aqui, um grupinho ali. Eu sou do A, eu sou do B, eu creio assim, eu não gosto disso, eu vou quando fulano vai, eu não vou quando fulano vai. Facção, divisão. Nós não podemos deixar a inveja e a competição estar no nosso meio, porque assim nós não poderemos viver os projetos e os planos de Deus para a nossa vida. Então que nessa noite caia por terra toda comparação, todos os ciúmes e toda competição, para que nós possamos fluir no chamado que Deus tem para a nossa vida, amém? Eu quero ler com você o versículo 14 de Gênesis 30, onde diz assim: foi Rúben, ele era o filho mais velho de Lia, amém? Ele era o primogênito de Jacó. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? E disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras de teu filho. E à tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Olha o que diz o versículo 17: ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Amém? Aqui nós vemos então um momento em que o filho mais velho de Lia, Rúben, ele vai até o campo e ele acha mandrágoras nesse campo.
E ele traz as mandrágoras para sua mãe. E Raquel, numa atitude bem desrespeitosa, eu diria, porque Lia, ela é a irmã mais velha, ela é a primeira esposa de Jacó. E Raquel chega para Lia e diz assim, ó, me dá as mandrágoras do teu filho. A troco de que Lia teria que dar para ela as mandrágoras? Mas Raquel está tão obstinada que ela começa a ter atitudes que ela não deveria ter. E ela exige da sua irmã algo que ela não tem direito. E ela diz, me dá as mandrágoras de teu filho. E daí Lia diz para ela assim, olha, já não basta tu ter levado meu marido, agora tu quer as mandrágoras. Por que que Lia diz isso? Porque ela sabe que Raquel é a preferida, é a amada de Jacó. Então ela diz, olha, tu já tem um marido, né? Ainda quer as mandrágoras. Na verdade, eles tinham uma cultura em que eles acreditavam que a mandrágora, ela tinha um poder afrodisíaco. Então ela ajudava também na fertilidade. Imagina, né? Quando Raquel viu as mandrágoras, ficou doida. É as mandrágoras que vão resolver o meu problema, é isso que eu preciso. É afrodisíaco, vai ajudar na minha fertilidade, então tem que ser minha essas mandrágoras. E a gente vê aqui ela tentando tirar vantagem sobre Lia. E ela diz para Lia assim, não, Lia, vamos fazer o seguinte, tu me dá as mandrágoras e nessa noite Jacó fica contigo, vamos negociar. Eu não sei como que era essa negociação, talvez ele ficasse alguns dias com uma, outros dias com outra, mas eu entendo aqui que aqueles eram os dias de Raquel. Mas daí ela negocia, ela diz, não, tu fica com Jacó hoje e tu me dá as mandrágoras. Lia mais que depressa aceitou, ficou feliz da vida. Quando Jacó estava chegando, ela já foi dar notícia, né? Hoje tu vai ficar comigo. É claro que Raquel, ela deve ter guardado as mandrágoras para um momento específico. Eu não sei como que era, o que elas faziam, se era um chá, se elas comiam, se era uma fruta, uma erva. Eu não sei como que era a coisa, mas ela deve ter guardado esse ritual da mandrágora para o momento certo, né? Para o momento que ela estivesse com Jacó. Mas a gente vê aqui que mesmo tentando tirar vantagem, mesmo negociando, nós vemos aqui que quem engravidou não foi Raquel, foi Lia. E Lia não fez o ritual da mandrágora. Ela não ficou com a mandrágora, não tinha nada de afrodisíaco, não tinha nada ajudando na fertilidade. Mas a Bíblia diz, Deus ouviu Lia. Olha a diferença entre Raquel e Lia. Raquel está buscando estratégia humana. Raquel, ela quer fazer na força do seu braço. Raquel está buscando na carnalidade. Agora Lia, ela buscou a Deus. E ela pediu para Deus, Deus me permita conceber mais um filho. Enquanto uma busca uma estratégia humana, enquanto uma busca ali resolver as coisas na sua força, a outra está orando. E a Bíblia diz que Deus ouviu Lia. E Lia deu o 5º filho para Jacó. E Lia deu o 6º filho para Jacó. E Lia deu uma filha para Jacó. E Raquel não engravidou. Mesmo com as mandrágoras, não deu certo. E ela viu ainda a sua irmã gerar mais 2 filhos e uma filha. E ela ficando para trás. Sabe o que nos faz ficar para trás, irmãos? É que nós não queremos entender que nós temos um problema que precisa ser resolvido com Deus. Nós não queremos pagar um preço de oração, de jejum, de busca, de entrega. Nós achamos que é mais fácil criar estratégia. Nós achamos que é mais fácil na força do nosso braço do que depender de Deus e esperar o tempo de Deus para a nossa vida. É por isso que Lia, ela fluía e Raquel, ela ficava para trás. O problema não é que Lia frutifica, o problema que eu tenho que entender é por que eu não frutifico. O problema não é que o outro recebeu a oportunidade. Eu tenho que entender e refletir por que eu não recebi a oportunidade.
É assim que nós precisamos pensar, e é só assim que nós iremos evoluir e avançar. Porque enquanto a gente fica olhando que a oportunidade que o outro recebeu é o problema, a gente não resolve o nosso. Por que que eu não recebi a oportunidade? Por que que eu não sou um líder de célula? Por que que eu não estou fluindo no meu chamado? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o outro? Glória a Deus. Ele está frutificando, que seja uma inspiração para a minha vida. Deus está usando ele, que seja um exemplo para a minha vida. E não o contrário, não motivo de ciúmes, de inveja, de comparação, de competição. Não! Mas que seja inspiração, que seja exemplo para mim, o fluir do outro. Se tem alguém sendo usado por Deus, eu preciso me alegrar. E olhar para a minha vida, Deus, por que que tu não me usou? Eu quero. Me alinha, me molda, me transforma. É assim que nós precisamos agir. A frutificação do meu irmão não pode ser um problema para mim. A frutificação do meu irmão não é e jamais será um empecilho para eu não frutificar. Amém? E para nós encerrar, eu quero ler com vocês o versículo 22, que diz assim: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Por que que Deus não lembrou antes? Lia já tinha 7, Bila já tinha 2, Zilpa já tinha 2, tudo filho de Jacó. E Raquel não tinha nenhum. E agora a Bíblia está dizendo que o Senhor se lembrou dela e que o Senhor a ouviu. Por que que o Senhor ele não lembrou dela quando ela pressionou Jacó? Por que que o Senhor não lembrou dela quando ela decidiu dar a sua serva ao seu marido? Por que que o Senhor não lembrou dela quando ela fez todo o ritual das mandrágoras? Mas aqui está dizendo que o Senhor lembrou e a ouviu. Quando nós clamamos a Deus, Ele nos ouve. O que chama a atenção de Deus, o que faz Ele lembrar de nós, é o quanto nós nos quebrantamos na presença dEle. É a nossa humildade diante dEle. É a oração, é o clamor, é a entrega. E isso chama a atenção do Senhor para a nossa vida. A Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezarás. Eu entendo que quando Raquel quebrantou o seu coração, quando Raquel clamou ao Senhor de fato, com a intenção correta no seu coração, foi ali que o Senhor se lembrou dela e fez dela uma mulher fecunda. E Deus, Ele quer fazer essa obra nas nossas vidas. Deus quer fazer de nós homens e mulheres fecundos, frutíferos, para a glória e para a honra do seu nome. Amém?